Olá vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues. No episódio de hoje, vamos dar início a uma série falando sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que o Evangelho exige de nós? Quais as bênçãos de pregarmos o Evangelho? Se você tem curiosidade e quer aprender sobre o assunto, fique conosco que iremos começar a estudar este assunto. Mas antes, vamos aos nossos recados semanais. Se você é empresário, autônomo, microempreendedor ou deseja ser um mantenedor do nosso programa, então nos mande um e-mail para papodegaragemoficial@gmail.com papodegaragemoficial@gmail.com. Não esqueço das promessas que eu te fiz. O que é o Evangelho? O Evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um neném na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O Evangelho trata de Cristo na cruz. O Evangelho não é pregado quando Cristo é publicamente exposto na cruz. Isso significa que quando pregamos o Evangelho, temos de nos referir a um acontecimento, a morte de Cristo na cruz. Expor uma doutrina, o Cristo perfeito crucificado, indicando os efeitos permanentes da obra consumada dele na cruz. E fazê-lo publicamente, ousadamente, vivamente, para que as pessoas vejam como se o testemunhassem com os seus próprios olhos. Isso é o que alguns autores têm chamado de elemento existencial da pregação. Fazemos mais do que descrever a cruz como um acontecimento do primeiro século. Na realidade, descrevemos Cristo crucificado diante dos olhos dos nossos contemporâneos, de modo que sejam confrontados como o Cristo crucificado hoje e percebam que podem receber hoje a salvação de Deus vinda da cruz. O que o Evangelho oferece? Com base na cruz de Cristo, o Evangelho oferece uma grande bênção. Gálatas 3:8 diz assim: em tu serão abençoados todos os povos. O que é isso? É uma bênção dupla. A primeira parte é justificação. A segunda é o dom do Espírito. É com esses dois dons que Deus abençoa a todos os que estão em Cristo. Ele nos justifica, aceitando-nos como justos diante dele, e coloca o seu Espírito em nós. E ainda mais, ele nunca oferece um dom sem dar outro. Todos os que recebem o Espírito são justificados, e todos os que são justificados recebem o Espírito. É importante observar esta dupla bênção inicial, uma vez que atualmente muita gente ensina uma doutrina de salvação em dois estágios, que primeiro somos justificados e só posteriormente recebemos o Espírito. E o que o Evangelho exige de nós? O Evangelho oferece bênçãos, e nós, o que devemos fazer para recebê-las? A resposta adequada é nada. Não temos de fazer nada, temos apenas de crer. Nossa reação não consiste nas obras da lei, mas em ouvir a pregação da fé. Isto é, não obedecer à lei, mas em crer no Evangelho. Obedecer é tentar fazer a obra da salvação pessoalmente, enquanto que crer é deixar que Cristo seja o nosso Salvador e descansar em sua obra consumada. Assim, Paulo enfatiza que recebemos o Espírito pela fé e que somos justificados pela fé. Realmente, a palavra fé e o verbo crer aparecem 6 vezes nesses pequenos parágrafos de Gálatas 3, do 1 ao 9. Assim é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Antigo e do Novo Testamento, o Evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão e que o apóstolo Paulo continuou pregando no seu tempo. É a apresentação diante dos olhos dos homens de Jesus Cristo como crucificado. Nessa base, tanto a justificação como o dom do Espírito são oferecidos e exigem apenas a fé.
Esse foi o nosso podcast de hoje, dando essa pequena introdução sobre o que é o Evangelho. No próximo podcast continuaremos falando sobre esse assunto. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. Mas ele vira, muda a história, muda a vida.